A teoria da genealogia de Adão, no período pós-diluviano ou pós-segundo período intermediário. Vamos ver esse quadro agora. Ou seja, a época pós-diluviana. Ainda no terceiro capítulo do nosso livro, explicando o significado dos símbolos que aparecem no contexto do dilúvio. Barreiras, águas, barca, salvação de Noé e seus acompanhantes, inclusive os animais. E mostramos que o autor da teoria da história concebe a sócio-história como sendo uma totalidade estruturada. Ou melhor, como um sujeito sócio-histórico estruturado. Ele corresponde à divindade, o Criador, divindade cuja disposição estrutural imprime o curso dialético, cíclico, à sócio-história, que transcorre em tempo muito longo. Em razão do caráter cíclico acima dito, todo modelo de processo sócio-histórico representado na teoria da genealogia de Adão iria se repetir. Isto ocorreria após a fragmentação tripartite Sem, Cã e Jafete. Desse jeito, a fase pós-diluviana ou pós-segundo período intermediário iniciou no contexto sócio-histórico Cã, ou seja, o Egito e a adjacência, como forma da primeira escala imperial, que consistiu no novo Império Egípcio, conforme chamamos assim. Vejamos, primeiramente, as 6 primeiras e sucessivas escalas imperiais de expansão do grande mercado pós-diluviano ou pós-segundo período intermediário, como queiram. A primeira escala imperial corresponde ao novo Império Egípcio, que é representada também no signo 7 da teoria da genealogia de Adão. A segunda escala imperial corresponde ao Império Assírio, cujo signo é Enos. A terceira escala imperial consiste no Império Babilônico Caldeu, que é representada no signo Cainã. A quarta escala imperial corresponde ao Império Persa, cujo signo é Malaleel. A quinta escala imperial corresponde ao Império Helenístico, outros chamam de Macedônio, cujo signo é Jared. A sexta escala imperial se refere ao Império Romano e tem como signo o segundo Enoque. Neste contexto sócio-histórico do Império Romano, Enoque, na humanidade ocorrerá a quarta emergência do escolhido de Deus, do Deus Criador, Jesus, o Filho do Homem. Ocorrerá também o holocausto perpétuo. Ele cumpriu o holocausto perpétuo. Vejamos o texto bíblico. Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Confira lá. Gênesis 5, 24. A sétima etapa da fase pós-diluviana ou pós-segundo período intermediário é representada no signo Matusalém, que desempenha a função de transposição, conforme já vimos, da sexta e última escala imperial para a escala global, do processo geral de expansão do grande mercado. O grande mercado é o sujeito autônomo que está por trás disso tudo. Matusalém correspondeu, na realidade sócio-histórica, ao modelo de formação social constituído, por um lado, pela milenar Igreja Católica e outras afins. Ou seja, é um modelo de instituição coletiva de natureza religiosa, poderosa e fortemente autoritária, hierarquizada e rigidamente centralizada. E do outro lado, o modo feudal de produção. Enfim, o regime feudal, a igreja e o regime feudal. O referido modelo de formação social se desenvolvera na Europa Ocidental, em decorrência da queda
e fragmentação do Império Romano, representado no segundo Enoque. Império Bizantino e Sarraceno mais à frente não entra nesse contexto. A oitava e última etapa do processo de expansão do grande mercado pós-diluviano consiste, finalmente, no grande mercado global iniciado em torno de 1400 d.C., o qual vinha se expandindo e se tornando mais complexo, e que vigora até hoje estamos nesse grande mercado global, a globalização. Mas já adentrou, desde as décadas 70 e 80 do século passado, no início do estágio Noé de regressão. Início este que prenuncia a quinta emergência do escolhido do Deus Criador, ou seja, a segunda vinda de Jesus. O presente grande mercado global pós-diluviano, ou pós-segundo período intermediário, corresponde, por homologia, ao grande mercado global pré-diluviano, ou pré-segundo período intermediário, poderíamos chamar assim. E é representado também no signo do segundo Lameque, que consta lá na teoria da genealogia de Adão. Assim, o grande mercado global, ainda existente hoje, deve se desmantelar e fragmentar-se no curso da presente fase Noé de depressão, em três grandes partes, enquanto se alastrará a grave e prolongada convulsão social que denominamos de esfacelamento diluviano, atinente ao contemporâneo estágio da fase pós-diluviana, ainda em vigor, o grande mercado global, a globalização. A revolução cultural, vejamos agora a revolução cultural desencadeada pelo escolhido do Criador no contexto da nona etapa Noé de depressão econômica, a passada e a que se aproxima. Ainda no terceiro capítulo do nosso livro, Teoria da História, focalizamos um singular modelo de revolução cultural e respectiva prática, os quais se desenvolveram na fase Noé de depressão do grande mercado global pré-diluviano. Modelo este voltado para a libertação do indivíduo, pois os indivíduos eram, como são hoje, mantidos como que crucificados, encadeados ou afixados nos mais diversos e diferenciados grupos ou instituições sociais, de ordem familiar, religiosa, nacional, estatal, profissional, ética, linguística, etc. Assim, eles eram mantidos enquanto membros componentes desses respectivos grupos ou instituições coletivas. Porque é próprio da instituição ou grupo social atuar sobre cada indivíduo membro, no sentido de moldar a conduta, a visão de mundo e respectiva conduta destes indivíduos. Mas este fenômeno que diz respeito à psicologia social não ocorre por obra do acaso, pois que, nas formações sociais condicionadas pela divisão e oposição do trabalho material e intelectual, todos os grupos ou instituições sociais são formatadas pelas elites dominantes, sobremodo pelos respectivos blocos ideológicos, ou inteligentes, como dizem outros, Mahan, aliados, e bloco ideológico aliado às elites políticas e econômicas. Em cada formação social, a inteligência, ou seja, o grupo constituído por ideólogos, elabora as ideologias, as visões de mundo pertinentes a cada modalidade de grupo ou instituição de ordem social e a cada nação. Então, modalidade econômica e política inculcam de modo sutil e intelével nos respectivos indivíduos membros desse grupo. Assim, das ideologias são operadas pelos ideólogos e funcionam como cadeias ideológicas. O indivíduo fica preso nessa cadeia. Ou definições das situações nas quais os indivíduos e respectivas condutas são mantidos presos ou crucificados ali, né? Mostramos ainda no início
da fase Noé de depressão do grande mercado global pré-diluviano, que o modelo de revolução libertadora do indivíduo, então, fora preparado e precedido por um singular tipo de pensador revolucionário. Tipo este, análogo aos grandes profetas individuais hebreus, Amós, Isaías, Miqueias, Oséias, Sofonias, Jeremias, Ezequiel, Zacarias e o autor do livro Daniel, os quais conheciam e operavam a respectiva categoria de pensamento profético. Mostramos também que um profeta maior e escolhido pelo Deus Criador emergiu após uma sequência de grandes profetas individuais e sintetizou os conhecimentos produzidos por seus predecessores. Esse profeta maior liderou e desencadeou a revolução cultural em apreço, a qual teve como alicerce o indivíduo autoclarificado. Ele liberta o indivíduo e o transforma em indivíduo autoclarificado, autodirigente e dotado de consciência social, crítica e transformadora, no sentido de libertar o indivíduo do extremo estado de alienação e submissão, estado no qual os indivíduos eram mantidos pelos ideólogos e seus aliados de liderança política e econômicas, nas respectivas cadeias ideológicas e nas concernentes instituições coletivas, que o indivíduo, na qual o indivíduo é a unidade mínima componente. Instituições estas dirigidas e formatadas exatamente por tais ideólogos e seus aliados. O escolhido libertava o indivíduo à medida que lhe ensinava como desenvolver autoconhecimento, capacidade de autodirigência e consciência social crítica e transformadora. Desse modo, o movimento social revolucionário caracterizou-se por constituir núcleos descentralizados de formações sociais igualitárias, fraternais e radicalmente pacifistas, cujos líderes exerciam o modelo servo de liderança, modelo esse que, entre outras coisas, atua no sentido de neutralizar a possibilidade de desenvolvimento da hierarquização social e de centralização social dessa hierarquia, que são peculiares ao poder e ao Estado, ao poder do Estado. Mostramos, por fim, que o escolhido que emergiu na fase Noé pré-diluviana tradou-se da legendária personagem chamada Melquisedeque, e que a segunda volta de Jesus ocorrerá no início da fase Noé, pós-diluviana, ou seja, está prestes a ocorrer.